Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aula juntos e a nossa aula é de geografia. A Pro separou de novo umas telas para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem um assunto. Então vamos lá. Vamos visualizar essa tela e vamos começar a explicação. De geografia, nós vamos falar sobre ativo ou inativo. Ativo, então, é que movimenta, inativo, parado. E que todos têm direito ao trabalho. A formação das famílias hoje em dia acontece dessa seguinte forma. Em famílias existem as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Então, por exemplo, na minha família aqui, nós temos adultos e adolescente. Na família de vocês, adulto, criança, pode ser que vocês tenham algum irmão que seja adolescente, pode ser que vocês morem com um avô, com uma tia, que seja idoso. Então, essas são as formações que podem ocorrer nas famílias. E o IBGE, que é aquele Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que falei para vocês que faz a coleta de todas as informações do Brasil, ele classifica os cidadãos brasileiros em dois grupos. O primeiro grupo é esse grupo que vocês estão visualizando, população economicamente ativa, ou seja, pessoas que têm potencial para trabalhar, têm idade, condição de saúde física e disposição. E esse grupo, que é o primeiro grupo, também é dividido em duas partes. A primeira parte é a população ocupada, que seriam quem? Os empregados. Vamos supor que o pai de vocês ou a mãe de vocês trabalha em alguma empresa, então ele tem que ir na empresa 8 horas da manhã, trabalha o dia inteiro até às 6 da tarde. Nesse trabalho dele, ele tem carteira assinada, ele tem férias, ele quando chega tem que bater o dedinho dele para marcar o ponto que ele trabalhou. Então, esses são os empregados. Os trabalhadores autônomos ou por conta própria são aqueles vendedores de seguro, por exemplo, ou vendedores ambulantes que vocês conhecem, ou, por exemplo, o fotógrafo, ele tem um local de trabalho e as pessoas vão lá e contratam o trabalho dele. Então, ele é o próprio chefe. Tem os empregadores, que são os donos de grandes empresas. Como, por exemplo, eu tinha falado para vocês, o pai ou a mãe de vocês trabalham em alguma empresa. Para eles poderem trabalhar nessa empresa, alguém teve que contratá-los. Então, essa pessoa que contrata são os empregadores. E tem os trabalhadores não remunerados, que a gente já conversou também, que são aqueles que trabalham, por exemplo, voluntariamente numa instituição religiosa. Agora nós vamos ver o segundo item desse primeiro grupo de população, né? Aqueles que trabalham. São os desocupados, população desocupada. Mas esse desocupado não é que ele não queira trabalhar. É uma pessoa que não está em condições de trabalhar no momento devido ao desemprego. Então não é que ele é preguiçoso, é que ele não pode trabalhar porque está faltando vagas de emprego. Então ele não consegue arrumar um emprego. Então ele é considerado população desocupada. O outro grupo que eu tinha dito que era dividido em dois grupos, os economicamente ativos, e agora tem o economicamente inativo. O que seria isso? Seriam as pessoas que estão fora da idade de trabalho, que é definida por lei, que seria crianças até 16 anos, né, adolescentes, no caso, até 16 anos, e depois os que são de 65 anos para frente. Então, esse grupo de até 16 e de 65 para frente não é, considerado ativo, eles são inativos, eles estão fora da idade de se trabalhar. Então, o governo, as pessoas não cobram deles esse trabalho porque eles não precisam mais, ou os jovens não precisam ainda. Então, quem faz parte desse grupo que é economicamente inativo, por lei, por não ter idade para fazer isso? Vocês, estudantes, e os irmãos de vocês, se tiverem até 16 anos, os aposentados que já trabalharam bastante e agora estão em casa, e os portadores de deficiência de saúde que os incapacite plenamente de trabalhar. Vamos supor aqueles que sofreram acidente, estão paralisados da cintura, do pescoço para baixo, não conseguem trabalhar. Aqueles que têm saúde mental, que não está em perfeitas condições, esses são desse grupo que
estão incapazes de trabalhar, não que eles queiram, eles são incapazes por esses motivos. Agora, o outro assunto, todos têm direito ao trabalho. Então, muitos brasileiros portadores de necessidades especiais têm condições de trabalhar, e a legislação garante a eles essa condição. Então, toda empresa que tem mais do que 100 funcionários é obrigada por lei a reservar algumas vagas de trabalho para esse grupo de pessoas. Quais são os benefícios da empresa e quais são os benefícios para o funcionário? Por exemplo, um cadeirante. Ele tem condição de trabalhar, a cabecinha dele funciona muito bem, ele tem boa saúde, ele só tem a deficiência das pernas não poderem se movimentar. Então, quais seriam os benefícios? O desenvolvimento da empresa, porque ele vai ajudar a empresa a se desenvolver também. Crescimento financeiro da empresa e do país, porque todas as pessoas que trabalham ajudam economicamente o nosso país a crescer. E no caso da empresa, também crescer financeiramente. Compartilhando suas experiências e incentivando os demais funcionários. Por exemplo, a pessoa deficiente, ela pode falar, olha, eu tenho essa deficiência, mas eu consigo trabalhar, é mais difícil, demora um pouco mais para chegar, mas se eu consigo, você também consegue. Então, ela está motivando. E os benefícios para esse funcionário? Ele vai contribuir financeiramente, ajudando a sua família, o que vai deixá-lo muito feliz, né? Desenvolvimento da sua família, porque vai entender que ele é uma pessoa normal, ele só tem uma pequena dificuldade para realizar algumas coisas, mas ele é normal, ele pode trabalhar, proteger, ajudar sua família. E o desenvolvimento da sociedade também, porque as pessoas ao redor também vão enxergá-lo dessa forma. Ele não é um incapaz, ele tem apenas uma deficiência que não permite que ele anda, mas ele consegue fazer outras coisas muito melhores até do que nós que podemos andar normalmente. E a satisfação pessoal dele, a autorrealização dele ou dela, né, que estiver nesse trabalho. Aqui, ó, por lei, as empresas e as cidades devem oferecer condições de vida aos portadores de mobilidade reduzida. Então, como eu disse, eles têm condições de fazer muitas coisas, porém, a mobilidade deles é um pouco mais lenta devido a essa deficiência. Observem ali, a calçada um pouco mais baixa, para que ele possa passar com a cadeira de roda, o ônibus, para que ele possa andar de ônibus subindo, porque antigamente os ônibus não tinham esse mecanismo, então a pessoa que andasse de cadeira de roda não tinha condições de ficar andando de ônibus para ir trabalhar ou para ir ao médico, algum lugar que precisasse. A rampa para que ele possa subir, porque com escada jamais ele conseguiria fazer isso, né? Ou elevadores. E aqueles que usam muleta também vão se utilizar de tudo isso, tá bom? Outra coisa aqui seriam os portadores de deficiências visuais. Observem ali. Existem essas placas, né? Tátil, que se chama, para que ele, com a muleta dele, ele consiga, passando nas ruas, saber por qual caminho ele deve andar, onde ele deve parar. Isso se usa muito no metrô, em shopping e nas ruas também, né? Na calçada, como eu falei. E aí tem um negócio muito legal que eu descobri também, o sinal. Quando o deficiente visual vai atravessar a rua, ele aperta esse sinal e aí esse sinal vai começar, aliás, ele não aperta. Quando ele chega próximo, o que que acontece? Esse sinal, ele emite um som. Então, quando ele estiver fazendo o som assim, pi, 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 é porque o deficiente visual pode atravessar. Se ele estiver em silêncio, é porque os carros estão passando. Ou se ele acelerar, pi, 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 é porque está acabando o tempo. Então, ele tem que andar um pouquinho mais rápido, ou o ideal é que ele aguarde para que quando volte o sinal lento, ele saiba que possa atravessar com segurança. Temos aqui também os deficientes auditivos. Olha ali, a moça com a máscara, né? Por causa do Covid agora, eu coloquei a máscara, mas é para identificar a seguinte coisa. Alguns deficientes auditivos, eles fazem leitura labial. Então, não pode fechar a boca. E quando nós conversamos com ele, nós devemos falar de forma mais lenta para que ele possa fazer essa leitura.
Tem também ali os sinais de Libra, que isso é muito utilizado também, né? Muitos portadores auditivos já utilizam os sinais de Libra. Tem ali os movimentos, e Libras é a segunda língua nacional do Brasil, sabia? E tem ali a língua também de Libras, que tem movimento, né? Alguns movimentos, ao invés de fazer apenas os sinaizinhos, você pode fazer alguns gestos, com movimento ou sem movimento, para que a outra pessoa consiga se entender. Vocês conhecem alguma pessoa que tem deficiência, mas que trabalha e que ajuda a família e a empresa também? Se lembrassem de alguém, se tiverem ou não, mas de qualquer forma, façam as atividades de vocês com muita atenção e bom aprendizado, tá bom? Ah, a Pro sempre esquece. Beijos para vocês. Tchau.